Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar o vídeo, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e deixe seu like, que é importante. Comente, compartilhe para gerar engajamento. E se quiser ajudar financeiramente o canal, o Pix é robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Então aí você ajuda e você... Vamos lá, né? Nós estamos fazendo aí uma série sobre mitologia. Mentira ou verdade? Então, nós estamos basicamente olhando exatamente um mito gnóstico. Porque apesar de que não deveria ser tratado de mito o gnosticismo, em virtude de várias situações, né? O gnosticismo ele tinha vários professores, né? Vários mestres, várias escolas, ok? Diríamos assim, cada escola desenvolveu o seu método de cosmologia, cosmogonia, teogonia, né? Visões teológicas, etc. Tá? Então o gnosticismo ele não é tão simples como muitas pessoas pensam. Eu sempre costumo dizer que o gnosticismo também não é o Pistis Sophia. Tá? Por causa do livro Pistis Sophia, todo mundo acha que leu, já entendeu tudo sobre gnose. Também não é a gnose do Samael van Veer. Desculpa. Tá? Ele fez as interpretações que ele quis. Nem sei se ele teve contato com todos os livros de Nag Hammadi. Tá? A outra coisa que a gente percebe é que as pessoas confundem muito o gnosticismo cristão, tá? Com outros tipos de gnosticismo que houveram em outros grupos que não cristãos, ok? Então, tem muito essa história, né? Muita essa história, e confundem com teosofia. A Helena Blavatsky não interpretou os livros de Nag Hammadi, até porque ela não tinha esses livros na mão, tá? Então essa coisa da cosmogênese do livro de Blavatsky, né? Então muita gente acha que a gnose tem tudo a ver com a teosofia. Nossa, é uma maravilha, né? Tem gente que pega a gnose e o gnosticismo cristão e acha que, nossa, aqui tem algo da nova era, algo do espiritismo, algo da reencarnação, algo de não sei o que, um monte de coisa. Então muita gente acaba deturpando o gnosticismo. Na verdade, os gnósticos, eles pegaram aquilo que eles já conheciam, que eles já tinham em mão, né? Os documentos já existentes, como por exemplo a Bíblia, né? Que já existia a Septuaginta, o texto grego, né? Feito lá em Alexandria, tá? Eles já tinham conhecimento de vários documentos dos filósofos gregos e etc. Né? Então, meus amigos, eles tinham né? E a maioria deles eram judeus cristãos helênicos. Tá? Há quem diga que o gnosticismo surgiu com Simão, chamado Simão Mago, né? Que aparece no Ato dos Apóstolos, por sinal. Mas isso são especulações. Tá? Sabemos que surgiram vários grupos gnósticos ao longo do início do cristianismo, mais ou menos entre o ano 100 e 300
vários grupos de cristãos surgiram. Cada cristão tinha os ebionitas, tinha os nazarenos, tinha os do caminho, tinha os não sei o que tem mais e tal, enfim, tinha vários grupos e nem sempre eram coesos. Tinha os paulinos, que era ligado a Paulo, né? Tinha um grupo que era mais judaizante, ligado a Pedro e a Tiago, né? Que dito irmão do Senhor, irmão de Jesus, enfim, tá? Para que a gente entenda toda a cosmogonia e aquilo que se chama de mito dentro do gnosticismo, a gente precisa ir aprofundando. Não dá para, em um vídeo, você aprender tudo, tá? Mas eu vou começar aqui com vocês lendo um texto, ok? Desculpe se estiver pequeno aí, né? Pode parecer pequeno mesmo, realmente. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho aqui. Não, mas ele vai passar da linha do programa, tá? Então, assim, a história gnóstica básica, tá bem aqui, ó, tá? Vou ler bem aqui. Aqui, ó, essa parte aqui. Tá? A história gnóstica básica, que variava detalhes de professor para professor, de mestre para mestre, era essa. No início, agora é preciso prestar atenção, ok? Eu vou usar um marcador aqui e vou aqui utilizar uma cor bem bacana, tá? No início, tá, havia Deus incognoscível, tá? Imaterial, invisível e às vezes chamado Pai de todos ou outros nomes, tá? Então, o que havia no princípio, Robson? Segundo os gnósticos, havia apenas a mônada, tá? Apenas o uno. Diríamos assim, um núcleo de luz, tá? Que estava em algum lugar no espaço, tá? No espaço, mas fora do tempo, se a gente quiser entender, né, nessa lógica. Então, a primeira coisa que os gnósticos sabiam era que, bem, existia um ser, um Deus, né, imensurável, que não se podia mensurar, não se tinha palavras para descrevê-lo. Então, ele usava uma técnica que é de exatamente dizer quem é Deus, dizendo o que ele não é. Então, para entender Deus, eles diziam aquilo que ele não era para exprimir aquilo que ele era, né? Então, tinha um termo que eu, salvo engano, apofática, teologia apofática, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou pesquisar e vou falar para vocês, ok? Eu não consigo gravar tudo na cabeça, mas... Então, o que acontecia mesmo era que era uma forma de descrever um ser, tá? Então, quando eu sempre apresento aqui, tá, e vocês vão entender isso, eu sempre apresento essa figura aqui, ó. Então, aqui está o núcleo, tá? Por enquanto, vamos imaginar que o uno está só. Que tudo isso aqui está vazio. E que para cá, aqui para baixo, está pior ainda, porque seria um vazio. Ok? Certo? Então aqui nós vamos centralizar toda a nossa atenção neste uno. Porque este uno
ele vai se projetar para fora na forma de um ser, de uma deidade. Entenda a palavra deidade, porque eu não quero usar a palavra Deus, mas eu quero usar a palavra deidade. Então, ele se manifestou para fora dele mesmo, tornando-se o Bitos, né? Ou então, como queiram chamar, o Pai. Tá? O pensamento ou a mente. Então, a primeira manifestação do Uno é a mente. Primeira emanação, a mente. Essa mente é o Pai. É o Pai de todos. Ele é o reflexo perfeito do Uno. Ok? Mas ele em si mesmo não é o Uno. Ele não é o Uno. Tá? Você pode ter um irmão gêmeo, idêntico, mas ele não é você. Ok? Então, apesar do Bitos ter sido a primeira manifestação do Uno, da mônada, ok? Ele não era o Pai, mas ele vai se manifestar no Pai. E você tem que entender isso por quê? Porque exatamente quando a gente pega o Evangelho Gnóstico de João, e quando ele vai descrever aqui, tá? Sobre a origem, olha só. Ele vai falar o seguinte, ó. Bem aqui, ó. Nessa página do livro, ele vai falar sobre o Uno, Jesus. Tá? Isso está nesse Evangelho Gnóstico da editora Garbalux. Bem aqui, ó. Pode procurar aí, comprar e ler. Talvez é um dos melhores textos que se tem a respeito disso aí, tá? Da gnose e desses aspectos do que possivelmente você venha a chamar de mito. Né? Então ele diz assim, João pergunta, né, como era, ele está fazendo as indagações, como todos nós, e ele diz, assim, a mônada é uma unidade acima da qual não há nada. Ele está falando do Uno. É aquela que existe como verdadeiro Deus e Pai de todo. É o espírito invisível que está acima do todo. É o incorruptível, a pura luz que olho algum é capaz de contemplar. Pura luz, tá? Pura luz, preste bem atenção. Portanto, a energia pura, límpida, que os olhos não podem contemplar jamais. É o espírito invisível, é o Um. Não se deve pensar que seja um Deus ou como um Deus, pois é mais que um Deus. E Deus aqui está com D minúsculo, tá? É mais do que divino, pois nada existe antes dele. E não há nada que o domine. Não é inferior a nada, pois tudo existe nele. Não precisa receber a vida, pois é eterno. Não necessita de nada. É pleno, não possui nenhuma deficiência que possa ser aperfeiçoado. É totalmente perfeito. É absoluta e completa luz. É ilimitável, já que não há nada anterior a ele para limitá-lo. E aí ele vai descrever tudo, tá? Todo. O que é este ser chamado Uno. E é evidente que ele vai dizer que o Uno, né, vai se tornar a manifestação do
do Pai. Tá? Então, pela descrição de Jesus falando a João, percebe-se que ele está descrevendo um mistério e algo muito profundo, porque ele está desassociando essa figura do Deus do Antigo Testamento. Tá? E não adianta ninguém começar a dizer que o Deus do Antigo Testamento é uma das máscaras de Deus. Porque tem alguns aí que levantam de que, na verdade, Deus usou várias máscaras para se manifestar na Terra, ora como Alá, ora como não sei quem, ora como não sei... Tá? Essa é uma das piores bobagens já ditas na história. Porque o próprio Jesus, no Evangelho Gnóstico de João, vai dizer que ele não é Deus, no sentido de que ele é mais do que isso. Você entende por que eu usei o termo deidade? Então vamos continuar aqui na leitura. Você vai observar aí, ó. Tá? Ele não era nem homem nem mulher. Ele era composto de uma quantidade implicitamente finita de uma substância não física viva. Preste atenção da palavra aqui, não física viva. O fato de dizer não físico não quer dizer não existência de matéria. Porque você não pode separar a energia da matéria, porque elas são basicamente a mesma coisa. Se você for um monista, você saberá que, na verdade, segundo o monismo moderno, tudo é consciência. Ok? Mas nós vamos abordar isso aqui. É profundo, tá? Porque, né, a gente está falando de coisas assim acima da compreensão humana. Em torno deste Deus havia uma quantidade, uma grande região vazia, chamada de pleroma. Então preste atenção. Tá? Existia uma região chamada pleroma, que é plenitude, mas aquela região estava vazia. Por quê? Porque não tinha nada. A única coisa que tinha ali, no centro daquela região, a gente vai usar esse termo, né, região, para ajudar no raciocínio, ok? Então, não existia nada. Então, aí, ele vai começar o processo de preencher o pleroma. Com o quê? Com as emanações dele. Tá? E o que são emanações? São as sementes dele. É como se ele tivesse espedaçando, né? É como se ele fosse soltando átomos e mais átomos para criar outros seres. Que, vamos lá, os eões ou aeões são partículas de Deus. Você está entendendo? Não é que esses seres fossem uma outra coisa, uma outra substância, uma outra essência. Não, não. Eles tinham a substância e a essência do Uno, da mônada. Ok? É preciso entender isso. Tá? Porque aí a gente vai ver o que foi que... Como é que se desenrola isso, tá?
Além do pleroma, havia um espaço vazio, chamado quenoma, que eu já mostrei aqui. Né? O Deus agiu para preencher o pleroma através de uma série de emanações. Está aqui, a palavra emanações. Tá? Um aperto de pequenas porções do seu material divino energético não físico. Então ele começa a soltar porções do seu material divino energético não físico. Volto a dizer, não físico não quer dizer não matéria, não existência de matéria, porque aí você vai dizer, mas o Demiurgo não foi que criou a matéria? Bem, você está falando de matéria no sentido de massa. Tá? É como as pessoas quererem separar energia de matéria. E eu já falei aqui que energia e massa se equivalem. Principalmente quando o Einstein fez aquele processo, né, que todo mundo conhece lá do sistema dele, que deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, né, que é aquele MC, igual a MC ao quadrado. Né? Então, energia é matéria liberada, matéria é energia esperando acontecer. Então, no termos dessa equação do Einstein, massa e energia possuem a mesma equivalência. Ok? Então, como eles não tinham esse entendimento na época lá dos gnósticos, então evidentemente que eles não podiam dizer outra coisa. Eles tinham que dizer o que a linguagem, o que a racionalidade deles podia alcançar. Isso é lógico. Mas uma coisa eles tinham claro, de que as divindades que ora se apresentavam na Terra, sendo eles Anunnaki, Elohim ou Arconte, eram seres completamente imperfeitos e, portanto, não eram Deus de verdade. Ok? Então vamos continuar aqui a leitura. Tá? Continuar a leitura aqui. Tá? Então ele vai soltando né? Diria, é como se ele fosse liberando seus espermatozoides, tá? Em um útero, que depois você vai compreender, que é o grande berçário de onde vai surgindo os aeões. Tá? Então vamos lá. Na maioria dos relatos, há 30 emanações, tá? Em 15 pares complementares. Então, a 30 porque eram 15 pares que se completavam, cada um recebendo um pouco menos do material divino e, portanto, sendo ligeiramente mais fraco. Então você vai entender como. Como é que nós entendemos isso? Nós entendemos isso dessa forma aqui. Ó. Então vou pegar aqui, vou pegar 2 exemplos aqui. Esse aqui, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é a forma como o Valentim entendia. Olha aqui, ó. O Bitos e a Sige, que é a profundidade e o silêncio. Tá? Veja que as cores aqui das esferas são diferentes, tá? Nous e Aletheia, Logos e Zoe, Antropos e Igreja. Esse aqui, chamado de primeira tétrade, tá? Ok? E aí, deles vai surgir o Cristo e o Espírito, tá? O Oros, que vem aqui, ó, certo?
E aí vai, olha, isso aqui é o berçário pleraumático. Tá? Então você vai perceber que bem aqui está o Jesus. Ele é a síntese desse pleroma todo aqui. Tá? Ok? Tá. Você pode verificar isso. Eu vou mostrar um outro exemplo. Tá? Não é esse aqui, mas vamos já achar aqui. Tá? Então vocês vão ver esse aqui, ó. Tá? Ele é bastante grande, né? Então eu vou puxar aqui. Então você vai ver aqui, ó. Tá? O grande silêncio, tá? O espírito invisível, o tríplice poder, né? O tríplice poder. Aí vem a Barbelô, que é a grande mãe, não é? Certo? Vem Caliptus, tá? E aí vem aqui, vocês vão observar, tá? Que aqui vai surgir o Protofanes, tá? O autogerado, o autogênesis, a metanoia, tá? O paroikesis, o antitipoi, tá? O aeródios, tá? E o cosmos aestetos, tá? Observem que bem aqui vai estar a Sofia, olha aqui, ó. Aqui estão os 4 luminares, os 4 não, os luminares chamados Armozel, Oroaiel, Davitain e Elelete, ok? O Elelete ficou responsável pela Sofia. Aqui é a Sofia. A Sofia resolveu sair fora do pleroma e gerou quem? Você vai ver agora, tá? Vou diminuir aqui. É isso. Gerou Yaldabaoth, que aí você já vê aqui, ó, tá? Os arcontes. Aqui, ó. Tá? 7 arcontes dos 7 planetas. Mas ao total eles são 12, porque são 7 nos planetas e 5 em torno da atmosfera da Terra, das 7 camadas atmosféricas. Então, você está vendo aqui que era essa concepção, essa ideia, não é? Muito interessante mesmo a gente entender isso, porque eu digo para as pessoas que o seguinte, quem conhece, quem estuda a gnose cristã, consegue um processo de despertamento muito grande, gente. Primeiro, porque você sai do aprisionamento de religião. Segundo, porque você desmascara esses deuses que estão governando o planeta. Tá? Porque esses pseudodeuses ou semideuses, sejam eles os gregos, os babilônicos, os sumérios, os hebraicos, os árabes, etc. e tal, são falsos deuses. São arcontes. São governantes. A palavra arconte quer dizer governo, governante, arcon. Tá? Arcon quer dizer, inclusive quando você chama arcanjo, vem também a palavra arcon. Por quê? Porque quer dizer o anjo superior, um anjo maior em estatura. Tá? É preciso, a gente entendendo estas coisas, a gente consegue avançar muito na nossa vida
espiritual, gente. Se é que vocês gostam desse termo, eu não sou muito simpático desses termos. Né? Então, aqui, né, há outras formas de abordar o mesmo aspecto, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá? Os ofitas faziam esse tipo de visão, ok? Que aqui está meio feinho, porque eu não sei até porque que ele tá assim, né? Mas vamos continuar, porque daqui a pouco eu mostro outras imagens para vocês, tá ok? Então, assim, cada um recebendo um pouco menos do material divino, portanto, sendo ligeiramente mais fraco. As emanações são chamadas de aeões, eternidades, e são principalmente nomeadas personificações em grego de ideias abstratas. Como o Deus, eles são seres de luz não físicos. Ok? Por quê? Porque eles estão numa frequência, numa vibração e numa densidade diferente. Tá? É bom que se diga isso. Ok? Porque as leis da física, gente, elas são aplicadas em em todas as existencialidades, tá? Então, portanto, não adianta as pessoas começarem a fazer uma imagem de que esses seres aeões são seres de filamentos de luz, são consciências que... E quando esse povo fala que é consciência, dá a impressão de que é um negócio que, primeiro, que não tem corporeidade, não tem materialidade, não tem nada, por sinal. Né? E esses seres são perfeitamente... Eles têm existência concreta tanto quanto nós. Eles são mais reais do que nós mesmos. Então, assim, só que como eles estão numa frequência, numa vibração diferente, aí a gente acha que a coisa é complicada. E aí eu vou aproveitar que a gente está falando disso e vou falar aqui uma outra coisa desse livro aqui. Tá? Porque ele diz assim, tá? Falando sobre ele diz aqui sobre a questão do elétron, né? Denis Overbier, né? Ele diz, um elétron não existe enquanto não é observado. Vou repetir, um elétron não existe enquanto não é observado. Ou temos ligeiramente diferentes, tá? Ou em termos ligeiramente diferentes, até ele ser observado por quem? Por uma consciência. Deve-se considerar que o elétron está simultaneamente em toda parte e em parte nenhuma. O que é um elétron? É energia. É fóton. Né? Então, há uma outra questão sobre os elétrons que diz o seguinte. O Wolfgang Pauli, acho que é assim, Wolfgang Pauli, de 1925, de que partícula subatômica em certos pares, mesmo quando separadas pelas maiores distâncias, conseguem instantaneamente saber o que a outra está fazendo. Tá? As partículas possuem uma qualidade chamada spin, e de acordo com a teoria quântica, no momento em que se determina o spin de uma partícula
sua partícula irmã, por mais distante que esteja, imediatamente começará a girar, tá? O spin, né, a girar na direção oposta à mesma velocidade da outra, mesmo estando distante. Tá? Então, são vários os postulados como, por exemplo, os fótons de luz podiam, às vezes, se comparar como partícula e, às vezes, como onda, que é aquela dualidade chamada onda-partícula. Por quê? Porque o observador, tá, quando olhava, ora ela se comportava como partícula, e quando não observava, se comportava como onda. Então nós estamos falando de quê? Estamos falando de energia. Nós estamos falando do microcosmos. Mas o micro não é diferente do, né, do macrocosmos, né, do cosmos maior. Ok? É preciso entender isso. Porque as leis da física não valem só para o nosso mundo material. Tá? Ele vale para vários aspectos. Agora, eles variam, suas variações se dão de mundos para mundos, ou de realidades para realidades. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, que aqui está o bom, né? Esses seres, né, como o Deus, eles são seres de luz não físicos. São descritos como andrógenos. Essa palavra andrógeno quer dizer bissexuais. Tá? Ora, eles são chamados de andrógenos e algumas escolas, na verdade, eles existem como pares separados, tá? O masculino e o feminino. No entanto, algumas escolas gnósticas diziam que eles eram apenas assim, eles eram um único ser, mas continham dentro dele a polaridade feminina e masculina, tá? Portanto, eles seriam seres andrógenos. Os aeons, por sua vez, geram um grande número de entidades mais simples. Então, veja, a mônada gera o pai, tá? O bitos. Depois, ele gera a mente, o nous, gera o primeiro pensamento, tá? Emana o primeiro pensamento, que é a barbelô. E a barbelô, juntamente com o bitos, o pai, tá? Bitos e Cis geram o autogerado, o autogênero, geram aquele que vai ser chamado filho. Então ali já começa ali um processo, tá? E eu falo sempre nos vídeos, né, que o Uno emana o pai. O pai processa, né, faz a processão da barbelô, que é a mãe. E a mãe e o pai geram o filho. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos. Os aeons, por sua vez, geram um grande número de entidades mais simples. Então, os aeons, tá, vão gerando entidades mais simples. Mas observe que, à medida que vai sendo gerados os aeons, vai se diminuindo a presença, diríamos assim, da mônada. É como se fosse, à medida que eles iam se reproduzindo, a coisa eles ficavam mais distantes do centro, da essência, tá? Então, às vezes,
esses seres foram chamados, os aeons produziram os chamados, que depois vão ser chamados de anjos. Tá? Mas temos que ter cuidado com esse termo, porque ele é um pouco deturpado, e as escolas gnósticas, elas não citavam esse termo anjo. Tá? A primeira das grandes emanações, tá? Segundo vários grupos gnósticos, chamava-se Barbelô. Tá? Trata-se de uma persona predominantemente feminina. Uma estipulação comum é que apenas a Barbelô, tá, é capaz de ver ou se comunicar com o Deus Pai, invisível. Mesmo os outros habitantes não físicos do Pleroma não têm contato com a entidade remota, às vezes chamada de Deus silencioso. Tá? Muitas vezes há uma trindade central: pai, mãe, que é a Barbelô, e filho. Tá? Então, quando você ouve isso aqui, ó, que ele se manifesta aqui no pai, o pai faz a processão da mãe, que é a Barbelô, olha, tá bem aqui, ó, tá? A Barbelô, a Enóia, a Pronóia, a sabedoria divina, e ambos geram aqui o Filho, tá? O Cristo, mas existe um acréscimo que na verdade não é uma tríade, eles são 4, porque existe uma filha, ok? Tá? E aqui no Pleroma vai estar aqui, tá aqui, olha, os 4, os 5 luminares, tá aqui, ó, ok? Que vão tomar conta dos aeões, ok? Certo? E aqui está o Antropos, o primeiro Adão. Portanto, no Pleroma existe a presença humana. Daí porque alguns escritores têm dito que os humanos não são originários daqui da Terra, que eles foram trazidos de algum lugar e posto aqui. Hoje eu vi um fundamentalista religioso falando a seguinte história. Olha só o comentário que ele fez. Que os tais dos anjos caídos vieram aqui na Terra e disseram: bem, nós precisamos fazer com que o povo acredite que nós criamos eles, os Anunnaki. Então, eles vieram aqui na Terra e disseram: bem, nós precisamos fazer com que esse povo acredite que fomos nós que fizemos eles. Então, vamos mudar e adulterar essas tabuletas, esses escritos, porque quando fizerem escavações e descobrirem, aí eles vão achar que fomos nós que criamos eles geneticamente. Olha a ideia de um fundamentalista religioso. Tudo para defender a ideia de que um Deus, tá, criou o ser humano ex nihilo. Gente, é de enojar a cara de uma pessoa dessa. Desculpa a minha honestidade, mas eu não sei ser diferente. Porque esse pessoal são capazes de tudo para defender uma fé decadente, imoral, que tem trazido desordem e desequilíbrio na Terra e que tem manipulado pessoas a adorarem um falso Deus. Não, os Anunnakis não vieram na Terra e não chegaram aqui e foram falsificar
história. Porque eles teriam que falsificar as histórias de todo mundo, porque em todas as culturas há uma história semelhante, igual, parecida. Eu poderia até cair nesse conto e dizer para vocês, quem sabe mesmo, né? Os ETs estiveram aqui e reescreveram lá tudo para a gente acreditar que foram eles que fizeram a gente geneticamente. Bem, ele quer falar isso para quê? Para defender a ideia de um Deus único que pegou e fez o homem e a mulher, já adultos com 20, 30 anos de idade, do ex nihilo, do nada, ele criou tudo. Gente, é uma ignorância assim, eles esbaforam para fora, estou usando um termo até que nem sei se existe, mas colocam para fora coisas imundas para defender uma Bíblia inerrante, uma Bíblia que nunca foi, não sei o que, porque a Bíblia isso que... Hoje qualquer pessoa que ler os livros de Paul Wallis e Mauro Brigino vai ver o que é de fato entender a Bíblia. Nós vamos ter aula aqui sobre a Bíblia. Vamos ter sim. Nós vamos falar aqui sobre como a Bíblia ao longo do tempo foi adulterada. Calma. Não é? Esse povo, eles são capazes de tudo, né? Até de mentir lá lá em podcast, né? Os podcasts da vida, né? O resultado comum do mito repousa na 30ª emanação ou Aeon Sofia. Tá? Aqui está o problema. Ó, o resultado comum do mito repousa na 30ª emanação. Ela era a última emanação. Eu até tenho mostrado aqui um desenho que eu mostro a linha né? Deixa eu ver aqui, né? Porque sempre tem gente nova chegando no canal. Então é assim, tipo eu vou pegar aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó. Então eu vou botar de cabeça para baixo mesmo, tá, gente? Que é para vocês entenderem. Tá? Então, olha só. Aqui está o 1, né? Ele emana os seres, ele vai emanando, e outros seres vão emanando outros vão emanando outros. Esses que vão ficando para cá já vão ficando muito distante deste aqui. Então a Sofia, ela vai ser gerada aqui. Então ela está muito distante do centro, né? Diríamos assim, do núcleo, né? Da divindade. Mas isso não significa que ela não é partícula divina, que ela não é parte dessa deidade. Tá? Mas veja, quando nós podemos tirar isso como exemplo nossa família, né, os nossos tataravós, a gente já não tem quase nada deles. Ok? Então, em tese, é preciso compreender isso, mas não significa que a gente não é descendente dele. Tá? Então, é importante entender isso, porque senão dá a impressão de que a Sofia, coitadinha, foi criada lá, foi a última filha, e, portanto, ela não tinha quase nada de divina, e por isso que ela ficou meio... né? Porque é ela que vai começar todo o processo de transformação que vai ocorrer, né? Então, está aqui. Esta é uma palavra grega, né, para sabedoria. Sofia quer dizer sabedoria. Também o nome de uma mulher.
Sofia fica com ciúmes do poder do pai de todos, tá? Essa é uma das versões, ok? De criar. Então ela queria criar também. Ela, poxa, por que é só ele que pode criar? Né? Outros dizem que ela queria conhecer o pai. E ela estava muito distante para conhecer, né? Eu não posso entrar nos detalhes, porque nem os gnósticos dizem porque a impossibilidade dela chegar, né? Porque só quem fala com o pai é a Barbelu, né? Porque ela é chamada ela tem vários nomes, né, gente? Mas ela chama de primeiro pensamento, Barbelu, sabedoria divina ou superior. Então ela é o útero virginal, né? Então ela é que só ela se comunica com o pai, né? Então veja só, né? Quer dizer, os outros aeons não têm acesso, ao contato com ele, né? Aí a Sofia, sem permissão do seu consorte, tá? Que era o Cristo, o outro de seu par correspondente, ela dá luz dá luz ou cria uma prole. Revela-se monstruoso, com a cabeça de leão e o corpo de uma serpente. E ela o chama de Ialdabaoth, tá? Que quer dizer filho do caos. Tá? Não entenda caos como desordem. Ele também é chamado de Saclas, no hebraico tolo, e de Samael, o deus cego. Ok? Envergonhada da sua descendência, Sofia leva Ialdabaoth para fora do pleroma. Então ela pega ele e diz assim, bora, vem garoto, bora tirar daqui, porque o que aconteceu? Por que ele nasceu feio? Vamos lá. Robson, por que o Ialdabaoth, esse personagem arquétipo, ele nasceu feio? Cabeça de leão e corpo de serpente. Lembre-se que a gente está falando sobre mito, mas nós falamos sobre cosmologia e falamos sobre os planetas, né? E ele vai ser identificado com o Saturno. Tá? Os anéis de Saturno. E não é com os anéis que ele vai ser identificado, é com o Saturno todo mesmo, tá? Então, ele parece, né, com um ser mutilado. Mas por que aconteceu? Porque ela, além de fazer isso sem o consentimento do pai, tá, da deidade primordial, ela fez sem a contraparte dela. Então o ser que foi gerado, o que é que aconteceu? Ele ficou deformado. E ele acabou sendo gerado pela perturbação própria dela. Então ele também nasceu um ser desequilibrado. Vocês vão observar, né? Porque isso aqui que eu estou lendo a vocês é a descrição de um artigo, tá? Mas nós vamos ter oportunidade de aprofundar mais. E vejam só, tá? E aí ela o esconde em uma nuvem. Ela esconde ele numa nuvem. Isso parece, tem muita semelhança com algo que uma espécie de equipamento voador. Não é uma nuvem, gente, como a gente entende, né? Mas ela
esconde ele numa espécie de algum equipamento, né? Por quê? Porque ela não queria que ninguém soubesse, tá? Mas aí o pior está por vir, porque além de feio, ele se esconde numa nuvem, e vocês vão perceber que no Antigo Testamento o Jeová, o Javé, o Yahweh, eu estou dando tanto nome para esse ser, e ele geralmente aparece em meio a nuvens. Vejam que uma nuvem desceu no Monte Sinai. É nuvem lá, é fogo, é fumaça, era trovão, era né? Muito parecido com um dragão, né? Cuspindo fogo e fumaça e tudo, né? Mas há também a história de que o Sinai era uma espécie de vulcão adormecido, né? Tem várias histórias a respeito disso, mas vocês vão ver que isso tem muito a ver com o Antigo Testamento, que geralmente tem nuvem no meio da história. Vai aparecer um ser, tem nuvem. Que supostamente, gente, era uma espécie de fumaça ou um portal, algo muito diferente. Não entendamos como nuvem, se bem que atualmente vocês têm visto que aqui e acolá tem coisas aparecendo na nuvem, né? Então, vocês imaginam a capacidade tecnológica que tinham esses seres, porque de alguma forma, gente, nós estamos falando não é de espiritualidade, nós estamos falando de algo muito tecnológico, tá? Porque quando a gente fantasia na espiritualidade, né, no esoterismo, nessa história toda, a gente acaba perdendo muito do sentido verdadeiro. Aí a gente viaja na maionese e aí acontece o que acontece por aí, de um monte de gente falando um monte de bobagem a respeito de... né? Então, olha só. Tá. Então, o Yaldabaoth lá, ele amadurece sozinho, tá? Sem ter conhecimento de suas origens. Imbuído desde o nascimento de uma porção do material divino que herdou da sua mãe, tá? Yaldabaoth, agora com o título de demiurgo, tá? Em grego artesão ou geômatra, cria uma dúzia de arcontes, tá? Comandantes. Em seguida, em uma imagem espelhada das grandes emanações do pleroma, imagem espelhada, tá? Centenas de anjos menores, tá? Olha aqui, tá? Então, Yaldabaoth então cria o cosmos, entendido como significado, não todo o universo como no uso moderno, mas os planetas conhecidos. O que é que ele cria? O sistema solar, o sistema Terra, tá? É isso que ele quer dizer aqui, ó, tá? E Yaldabaoth então cria o cosmos, entendido como significando não todo o universo, né, como no uso moderno, mas os planetas conhecidos. Estes eram na ordem então entendida: Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, tá? E o zodíaco das estrelas visíveis, de acordo com um novo sistema ptolomaico de astronomia. Acreditava-se que todas as estrelas estavam ligadas a uma única esfera de cristal. E eu já mostrei aqui para vocês como era era pensado exatamente, né? Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o modelo ptolomaico, tá?
Então, o que é que o Yaldabaoth cria? Ele cria o sistema solar, tá? O sistema Terra, porque o sistema solar é mentiroso, tá, pessoal? Não é? Ah, tu é terraplanista. Não, eu não sou heliocêntrico. A Terra é o centro, sim, do nosso sistema solar. Fora do nosso sistema Terra, não tem como sair. Não há a mínima possibilidade. Por quê? Porque nós estamos dentro de um simulador. Um holograma. Feito por quem? Pelos arcontes, tá? Pelo Demiurgo, que criou tudo geometricamente calculado. Tá? Ele criou esse universo na base do algoritmo, ok? Entenda bem isso, porque isso é fundamental, pessoal. Quem não entende isso fica aí viajando, acreditando em histórias, em gente trazendo mensagem do grupo Mariano, do grupo Nosso Lar, do grupo não sei da onde, e o Arconte criou esse sistema. Inclusive, o John Lambilage ele escreveu um livro, né? Não minimagem, né? Então, ele é um adepto da teoria Gaia, e aí ele fala exatamente que, na verdade, a história dos gnósticos está se referindo à nossa galáxia, que o pleroma é o centro da galáxia. Né? E se vocês verem os outros vídeos sobre os planetas, vocês entenderão, né, no decorrer das histórias, que a Terra, por exemplo, ela estava num lugar e foi trazido e foi capturado por outro, tá? Quer dizer, ela não pertencia a esse lugar onde ela está agora. Ela era, tá? Por quê? Porque Urano, né? E aí tem uma história que a gente não vai contar agora nesse vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai falar, que é quando Saturno tira a Terra de Urano, né? Certo? Então nós ficamos presos numa matrix chamada Urano, Lua e Sol. A Terra está retida no meio disso aqui. Isso aqui é uma prisão, não é? Não pense que os seres que estão vindo aí na Terra aqui visitar vieram aqui para dar bom dia, trazer café para você e se comunicar com você, não. Eles vieram ver como é que está funcionando a prisão. Né? Então, vamos ter este cuidado, né? Então, era assim que os gnósticos também viam a realidade. Tanto é verdade que eles projetaram essa aqui, ó. Então, isso era baseado exatamente no modelo ptolomaico, tá? Aristotélico. Então, aqui, ó, tá? Aqui está o Behemoth, que é o monstro da terra, e o Leviatã, que é o monstro das águas. Tá? Existem todo um significado. Tá? E aqui na terra, embaixo da terra, está o Tártaro. Tá? Então, são aqui diríamos aqui, são os mundos subterrâneos, né? Supostamente existência de cidades dentro da Terra, tá?
Mas isso também não é ainda agora que a gente vai falar, ok? Então, ele cria aqui o sistema de acordo com o novo sistema ptolomaico que acreditava que todas as estrelas estavam lá numa esfera fixa. Mas por quê, Robson? O Ptolomeu, gente, o Ptolomeu foi genial, tá? Modesta à parte, ele foi mais genial do que o James Webb, tá? Ok? Porque ele conseguiu perceber que o único movimento que existe são das estrelas errantes, exatamente dos planetas. Inclusive, ele, na cosmologia dele, ele consegue ver que os determinados planetas dão volta em torno de si mesmo. Ok? Estes astros errantes que antes eram considerados apenas estrelas. Nunca foram chamados de planeta por eles. Eram estrelas errantes, ou astros errantes. Então, eles são os únicos que se movimentam. Por quê? Porque eles são de um éter mais denso. Tá? Então, eles ficam girando e têm uma órbita própria. Por quê? Porque eles estão presos às esferas. Ok? A membrana, a película. Correto? Está dando para entender? Ok? E as estrelas fixas estão numa outra esfera e as casas zodiacais numa outra esfera. Ok? Então você vai entender isso aí à medida que a gente vai olhando, vai lendo o artigo e a gente vai explicando para vocês aqui, tá? Aí ele olha, o Yaldabaoth designa 7 dos seus arcontes para governar as esferas planetárias. Está aqui, ó. Ok? Então cria a Terra e decide povoá-la. Tá? Cria a Terra e decide povoá-la. Ele faz com que seus anjos façam Adão, cada um dos 365 anjos, e está aqui, ó. Ok? Está descrito isso aqui, ó. Nesse livro aqui. Ok? É assim mesmo. Os 365 anjos, um anjo para cada dia do ano, tá? Contribuindo com uma única parte. Mas Yaldabaoth e seus arcontes descobrem que sua criatura está sem vida, ou pelo menos incapaz de ficar em pé. Por quê? Porque ele só tinha corpo e alma, psique. Né? A essa altura, Sofia descobriu que sua prole fez e está horrorizada com o destino dos humanos, que ele está em processo de criação, que estarão envoltos em matéria mortífera como em túmulos móveis. Em uma versão, ela se esconde, tá? Ela e seu consorte, que é o Cristo, descem do pleroma, enquanto Yaldabaoth enganam a Yaldabaoth para dar vida a Adão e Eva, dando assim a eles e seus descendentes o maior poder espiritual do que o demiurgo é capaz de reter. Em outra versão, Cristo, tá? Ou outro iluminador, vem à Terra disfarçado por um capacete mágico e impõe aos protótipos humanos quase sem vida com pequenas faíscas divinas. Tá vendo? Tá? Aqui aparece o Cristo, olha, vindo à Terra disfarçado, e ele dá aos humanos as faíscas divinas, as centelhas divinas. E Yaldabaoth então cria o Jardim do Éden, não na Terra, olha só, prestem bem atenção, como em Gênesis, mas no nível das estrelas.
ele cruelmente diz a seus cativos humanos para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em algumas versões, por exemplo, em a hipóstase dos arcontes, esse aqui é um dos livros de Nag Hammadi, entre os textos de Nag Hammadi, a serpente é a agente de Sofia. A serpente está a serviço da Sofia. Aqui, ó. Instando Adão e Eva a desobedecerem. Em relatos mais cristianizados, é o Cristo que vem no jardim para avisar Adão e Eva do plano do demiurgo de escravizá-los, tá? Em uma matéria mortífera. Tá aqui, ó. Certo? Ok? Inclusive, em alguns escritos, Jesus chega a dizer que ele foi que apareceu para Adão e Eva e mandou eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Como deve estar claro agora, Yaldabaoth é conhecido por judeus e cristãos como Jeová, está aqui, ó, tá? Ou apenas como Deus. Tá? Os gnósticos frequentemente e ironicamente citam Yaldabaoth declarando que ele é um Deus ciumento, alegando sua ignorância, tá? Que ele é o único Deus, tá? Porque é isso que ele vai falar, né? Vocês vão perceber ao longo dos nossos estudos que uma das coisas que o Yaldabaoth vai dizer é exatamente isso, né? Eu sou Deus e não há outro além de mim. Isso está na própria Bíblia, né? Não terás outros deuses diante de mim, porque evidentemente que os Elohim, os Anunnaki, os Arcontes eram muitos. Porque os Arcontes nada mais são do que os Anunnaki, tá? Ou os Elohim. Que os nossos gnósticos chamaram de Arcontes, mas eles são exatamente os mesmos seres, tá? Os Anunnaki e os Elohim. Então, tinham muitos Elohim, tinham muitos Anunnakis. Então, por exemplo, entre os Anunnakis se destacou Enki e Enlil. E quem induziu Adão e Eva, segundo alguns, foi o Enki, porque ele é o Deus da sabedoria. Foi ele que induziu a Adapa e Tite, ou Adamu e Tiamat, a comerem da árvore do conhecimento, tá? O que deixou Enlil, que é o Jeová, o Javé, muito irritado, tá? Já na Bíblia, vocês sabem que aparece lá uma serpente, tá? E aí a serpente é símbolo da sabedoria. Depois vão inventar que essa serpente é o Satã, é o Lúcifer, é o Camunhão e etc e tal, né? O que é tudo uma balela, correto? E os escritos gnósticos vão contar essa mesma história de uma forma diferente, correto? Ok? Tá? Então, mas olha, não perca os nossos vídeos. A gente vai aqui numa luta para a gente fazer cada vez melhor, tá bom? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se gostou, deixe o seu comentário aí embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.